Muito bem, vamos à seguinte pergunta. A seguinte pergunta vem de Braga e quem faz a pergunta se identifica como Pereira. Ou seja, deve ser um primo meu, né? Alguém da família lá de Braga que me faz esta pergunta. Muito obrigado, Pereira. Lembrando que o meu nome é Andy Wagner Pereira, não é? Porque às vezes aqui só se anuncia como Andy Wagner, que é o meu nome profissional, mas o meu nome é Andy Wagner Pereira, por isso eu estou brincando aqui com o Pereira, que deve ser um primo meu perdido lá por Braga. Muito obrigado, Pereira, pela confiança e pela pergunta que tu me mandas. Então, o Pereira faz a seguinte pergunta. Andy, vi que vives no Porto. Gostaria de saber o que pensas da vida noturna, divertimento, bares, discotecas. Primeira parte. Sei que no Porto há bares para gays e lésbicas. Andy, e no Brasil? Estes bares e locais de divertimento também existem? Sei de profissionais de sexo a trabalhar na noite, são brasileiros e estão em Portugal, incluindo aqui em Braga. Pronto, agora ele foi para uma outra coisa diferente, que é a questão dos profissionais de sexo. E eu interrogo-me, será que no Brasil esse tipo de bares são proibidos? Bem, vamos começar de trás para frente. Acho que nem na Arábia Saudita, né? Claro que são proibidos, eles existiriam clandestinamente. Não é o caso do Brasil, não é? Muito pelo contrário, o Brasil nesse aspecto, como eu sempre digo, o Brasil é aquele país que tem coisas maravilhosas e coisas horrorosas na mesma proporção, não é? E na mesma proporção de tamanho e quantidade, pelo tamanho do país. Então, neste aspecto, o Brasil está bem mais avançado do que Portugal, no que diz respeito à diversão LGBT. Está muito menos guetificada. O que quer dizer isso? Guetos, não é? Guetos. No Brasil, já a quantidade de bares, de lugares que se intitulam gay-friendlies, ou seja, são lugares onde as pessoas, tanto heterossexuais como homossexuais, transgêneros, ou seja, são bem-vindas. Então, quando o lugar se caracteriza, normalmente tem uma bandeirinha do arco-íris, ou simplesmente está na sua plataforma, este lugar é um lugar gay-friendly. E isso vai a shopping centers e todo tipo de diversão, não é? Porque, em princípio, né, pela legislação, por mais que no Brasil, por outro lado, né, existe o assassinato de uma pessoa LGBT a cada 22 horas, né? Por outro lado, qualquer lugar que discriminasse uma pessoa gay supostamente estaria com problemas, o que não acontece. Ou seja, discriminam e em geral não acontece nada. Claro que existem lugares onde não existe nada gay-friendly, mas existe já, sobretudo nas grandes cidades, né, as capitais, ou mesmo cidades que não sejam capitais, mas que já sejam cidades com 500, 600, 800, 1 milhão de habitantes, mesmo não sendo capitais de estados. Claro que a vida noturna, né, já existe o que nós chamamos de lugares gay-friendlies, que não seriam lugares LGBT, onde só vão pessoas LGBT. Não, são lugares onde quem vai ali sabe que vai ter casais de homossexuais, casais de lésbicas, e vão estar todos ali, ou seja, a pessoa que tem preconceito não deve ir lá. Porque lá as pessoas, tanto heterossexuais como homossexuais, vão estar livres, tá certo? Para ter os seus comportamentos de acordo a dançarem e a namorarem, enfim, essa coisa toda. Então, a primeira questão aqui, quanto à tua pergunta, que eu vou indo de trás para frente, assim, no Brasil isso seria proibido, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. A vida noturna nas cidades brasileiras
E não só a vida noturna, mas enfim, né? Como eu disse, não podemos nos esquecer que o Brasil é o primeiro país do mundo em visibilidade LGBT. Ainda que, por outro lado, é o primeiro país do mundo em assassinatos de pessoas LGBT. O que até faz sentido, uma vez que se trata de um país extremamente preconceituoso, a grande visibilidade da população LGBT provoca uma reação contrária muito feroz da parte conservadora da população, né? Enfim, e essa coisa toda. Mas nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer, Pereira, que a cidade de São Paulo tem a maior parada LGBT do mundo, né? Há muitíssimos anos já. Aliás, é uma das primeiras da América Latina, ela começou já nos início dos anos 80, foram das pioneiras, né? Começou com meia dúzia de gatos pingados, hoje é a parada que mais reúne multidões no mundo. Evidentemente que se trata de, e não é só a parada de São Paulo, ela é a maior do mundo, mas a parada do Rio de Janeiro e de tantas outras capitais brasileiras e mesmo das cidades menores, onde existem paradas gays por todos os lados. Paradas do orgulho LGBT, como se diz, né? Então, a parada, que aqui se usa mais dizer marcha, né? No Brasil mais parada, então Pride, né? Gay Pride. Então, parade também, né? Essa vem mais do inglês. Então, a questão das paradas, a parada de São Paulo, a última foram 3.600.000 participantes e nem foi a maior de todas, porque já houve anos que chegou a quase 5 milhões de participantes numa única parada, num único dia, numa manhã, não é? Pelas grandes avenidas da cidade de São Paulo. Portanto, um país que tem uma parada nessas proporções e por todas as outras cidades, e que é o país em que a visibilidade LGBT é a maior do mundo, claro que apesar de todo o preconceito, evidentemente também tem uma vida LGBT muito mais visível, né? Muito mais visível. Ruas inteiras de bares, né? Em São Paulo, ruas inteiras de bares, na minha cidade natal também, uma avenida inteira de bares, que é uma região, diria, de liberdade, né? Onde as pessoas podem passear e não é uma avenida para gays, né? É um lugar que nós chamamos gay friendly, ou seja, onde todas as pessoas ali estão juntas e podem estar livres sem nenhum tipo de preocupação nesse sentido. A mesma coisa acontece nessas casas, que são as discotecas, os bares, os pubs e tudo isso, né? Então, pronto. Isso no que diz respeito ao Brasil, né? Aliás, agora Portugal está começando a ser isso, mas já há muitos anos, apesar da violência, não é? A cidade do Rio de Janeiro é um dos principais destinos, né, turísticos LGBTs do mundo, igualmente a Tel Aviv e Amsterdão, né, que são cidades que estão na lista das principais cidades com roteiros LGBTs. Roteiros quer dizer bares, restaurantes, discotecas e toda uma diversão onde a população LGBT não precisa ter receio de que vão ser discriminadas, tá certo? Bem, isso no que diz respeito ao Brasil. E vejam que, sempre digo, o Brasil é um país que tem, na mesma proporção, coisas espetaculares e conquistas fantásticas e maravilhosas. Seria simplesmente um paraíso se o Brasil fosse o país com a maior visibilidade LGBT do mundo e apenas isso. E não também, em contrapartida, o país com o maior número de assassinatos de pessoas LGBTs por ano. O que supera a 365,
que tem certos anos que o assassinato é a média de uma pessoa a cada 20, 22 horas, tá certo? Então chegam às vezes a quase 400 assassinatos no ano. E esses assassinatos são apenas porque essas pessoas são LGBTs, tá certo? No que diz respeito a Portugal, apesar dos avanços em outras esferas da vida LGBT, nesta esfera Portugal está muito, muito, muito aquém, né, de países europeus, como a própria Espanha, não é? E sem falar, então, de países como a França, a Holanda, né? A Itália já é um país muito atrasado também nessa situação. Mas pronto, aonde realmente já basicamente quase nem é mais necessário bares gays e discotecas gays, porque, né, todas elas, e muitas no Brasil também, a maioria delas, já estão abertas para todo tipo de público, né? Houve um tempo em que sim, me lembro inclusive quando eu já não faço parte disso, quando eu comecei a ir a lugares para me divertir, já era mais ou menos assim, já eram lugares que eu ia com amigos heterossexuais, com casais, né? Eu levava minha irmã com o marido na minha cidade ao Venezianos, que é um lugar muito agradável, que começou como uma discoteca-restaurante e discoteca gay, que depois era aberto para todo mundo que quisesse ir, né? Continuava sendo preferencialmente para público LGBT, mas evidentemente as pessoas da família iam também, mesmo que não fossem LGBTs, tá certo? Porque, ora bolas, não é? As coisas começam a evoluir e com o passar do tempo já não tem mais cabimento um determinado lugar só permitir a entrada de... Não, pelo amor de Deus. Então esses lugares se abrem, claro que as pessoas que vão lá sabem, né? E às vezes acontece, e isso sim acontece aqui em Portugal também, eu tenho amigos heterossexuais aqui, casais que gostam do ambiente LGBT, porque a música, o estilo, aquela coisa toda, enfim, né? Aquela liberdade, ou sei lá, por que razões, as razões são muitas, gostam de ir a ambientes LGBTs. Entretanto, são casais heterossexuais. Ninguém lá vai expulsá-los, isso é ridículo, né? E no Brasil a mesma coisa, e já agora, uns anos atrás, na Alemanha, havia, foi inclusive uma grande boate de dança, discoteca LGBT em Berlim, que foi a última, né, a se abrir para o público em geral, porque não tem mais cabimento, né? Então pronto, era LGBT, mas agora todas as pessoas que querem vão, sabendo que ali a predominância e a preferência é do público LGBT. É quem gosta da atmosfera que se gera num ambiente de pessoas LGBTs, então vão, que se agregam, né, e são levados, porque os LGBTs não têm só amigos LGBTs, tá certo? Eu fui muitas vezes à discoteca com amigos héteros e casais de amigos, eu com o meu marido, meu ex-marido, ou com algum namorado meu, e eu não tenho só casais de amigos homossexuais. Então eu vou a uma discoteca, claro que ainda às vezes é mais difícil eu acompanhá-los a discotecas onde, não é? Se eu estiver com o meu namorado, eu poderei ter problemas, então é mais fácil que eles venham a uma discoteca onde eles não vão ter problema nenhum, se forem heterossexuais e estiverem lá o casal, né, de namorados, o rapaz e a rapariga, não vão ter problema nenhum quanto a isso. Então isso acontece muito. Indo aqui de novo, que eu estou tentando chegar à questão aqui do Porto, ainda aqui no Porto isso é menos visto. Em Lisboa já não tanto, né? Mas aqui já é menos visto. Os lugares ainda são muito específicos para público gay. Público gay. São poucos lugares, não são muitos, e ainda são muito específicos. Claro que são gay friendly, qualquer pessoa vai e tem pessoas heterossexuais lá, mas ainda é muito pouco visível. Tanto que às vezes eu demorei para saber onde é que era o Café Lusitano,
porque nenhuma bandeirinha, agora já até tem, mas é tão escondido, isso é ridículo ainda, não é? Isso é uma coisa meio das cavernas ainda, essa coisa toda parece uns esconderijos, umas coisas, meu Deus do céu, parece que nós estamos em Nova York dos anos 50, não é? Uma coisa horrorosa. Mas pronto, isso está mudando muito rapidamente, graças aos deuses, isso está mudando muito rapidamente e a visibilidade está se tornando cada vez maior, mesmo em Portugal, que, por um lado, vê como são os paradoxos, Pereira. Os paradoxos são muito grandes. Portugal está entre os 6 países mais avançados do mundo em legislação de direitos LGBTs, mas, por outro lado, nessa esfera ainda é muito ainda, eu diria, talvez conservador e tudo mais. Por outro lado, o Brasil é um atraso em questões de legislação, mal se consegue ainda, né, já se consegue casar no Brasil, já existe e tal, mas ainda uma violência, uma coisa, uma discrepância horrorosa. E por outro lado, ao contrário de Portugal, é o primeiro país do mundo em visibilidade LGBT. Então são paradoxos, Pereira, são paradoxos que acontecem. Agora, a outra questão que tu abordas aqui, que é a questão das pessoas profissionais de sexo, tanto masculinos, né, como femininos. Aí eu não sei muito bem o que te dizer, conheço muito bem a realidade, mas o que tem a ver um pouco uma coisa com a outra, né? A questão dos pubs, cafés, bares, discotecas, a diversão normal, né? Essa diversão, quer dizer, não que a outra não seja normal, eu estou dizendo essa mais habitual, mais visível, né? E no que tange a questão das profissionais e dos profissionais de sexo, isso já é uma outra área de diversão, divertidíssimo também, mas é uma outra área de diversão. Existem até certos casos em que isso está mais ou menos conectado, certas discotecas, né? Que ali na parte da frente é discoteca e lá para trás também isso é uma realidade. Ali existe uma certa intersecção numa determinada região do mundo do divertimento, né? Agora, as estatísticas são mais ou menos assim, 52% dos profissionais e porque a maioria são mulheres, das profissionais de sexo, e quando eu falo das profissionais de sexo, eu estou me referindo tanto a mulheres cisgêneros como mulheres transgêneros, certo? Transsexuais. 52% parece que está a cargo, sim, de profissionais brasileiros e profissionais brasileiras. Os outros 50% se distribuem entre portugueses e portuguesas e depois, creio que é aproximadamente 30 e poucos por cento, se eu não estou claro, isso eu já não sei, me lembro que são 52%, parece que a questão da maioria ser profissionais brasileiros e brasileiras, e a segunda maioria são portugueses e portuguesas, e depois o resto vai para todos os outros, aí todos os demais estrangeiros, inclusive estrangeiros da região, da região oriental, né? Bangladesh e por aí, de outros lugares, mais Lisboa, etc. Então, ali se distribui essa questão, mas sim, em Portugal existe uma predominância de profissionais do sexo brasileiros e brasileiras. Como tu não me perguntas nada a respeito disso especificamente, eu não sei nem o que te dizer a este respeito, da questão dos profissionais e das profissionais de sexo em Portugal. E sim, mas maioritariamente são brasileiras e brasileiros, tá certo? E como tu dizes, em Braga também. Então, quanto à questão aqui, se tu quiseres, Pereira, tu podes inclusive me fazer uma pergunta mais específica no que diz respeito a isso, sobre as questões, se é que te interessa, por isso que eu não quero me deter aqui na questão, se é que te interessa alguma coisa especificamente nessa área, tá certo? De profissionais do sexo a trabalhar na noite são brasileiros, porque tu me fazes apenas uma constatação, e estão em Portugal, incluindo aqui em Braga. E eu interrogo, será que no Brasil esse tipo de bares são... Aqui está essa mistura um pouquinho, né? Eu não sei se também tu estás te referindo
se tu não estás te referindo a um outro tipo de barzinhos, né? Ou mais bem corretamente em português, barezinhos, que são aqueles inferninhos, né? Os inferninhos estão noutra categoria, Pereira. Estão noutra categoria. Portanto, se trata de inferninhos, o inferninho é aquilo mais ou menos que eu falei, aquela intersecção ali, né? São bares, às vezes discotecas ou qualquer coisa assim, mas ali a perspectiva é outra. As pessoas não vão só para dançarem e se divertirem, vão também para outras diversões mais calientes. Então, nesse sentido, eu não sei se é disso que tu estás, a isso que tu estás te referindo, quanto à questão de nesses lugares, sim, haverem profissionais do sexo, tá certo? E então, se tu me pergunta se esses bares são proibidos no Brasil, claro que não, né? Eu já falei isso, pronto. Aqui eu estou um pouquinho confuso nessa questão, mas se tu quiseres, Pereira, podes então esclarecer aqui, se tu quiseres alguma outra pergunta a respeito da situação de profissionais do sexo, independentemente de serem brasileiras, brasileiros ou não, que é uma outra situação, que é a profissão do sexo, tá certo? Que não me parece que seja aqui na tua pergunta o teu interesse específico. E a razão também da predominância, por que tantas brasileiras e brasileiros em Portugal, quais são as razões, né, que levaram a essa realidade, quando isso começou, quer dizer, é toda uma questão histórica que eu não sei se é do teu interesse, tá bem? Mas aqui te provoco com essas colocações, ou a qualquer outro ouvinte que porventura, se tiver interesse em saber alguma coisa da questão, pode ficar à vontade de perguntar. Muito bem, então Pereira, muito obrigado mais uma vez. É preciso descobrir em que grau de parentesco nós estamos. E muito bem, te desejo tudo de bom e muito obrigado mais uma vez pela pergunta. Um grande abraço.